Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com a coordenadora. Hoje vamos falar aí para os cursos de despachante documentalista, gestão de farmácias, secretariado. Então temos aí um público grande. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Sou professora Estela Mares, sou coordenadora desses cursos, estarei aí com vocês nessa caminhada, então contem comigo aí no que precisar. E hoje a gente vai ter aí uma horinha de bate-papo para falar de algumas questões gerais que aborda aí todos os cursos e alguns aspectos mais específicos de cada um, né? Então, novamente, sejam todos bem-vindos. A lista de presença vai estar disponível aqui no chat, então fiquem tranquilos durante toda o nosso encontro aqui, né? De 1 hora, a lista vai estar disponível. Ela também vai estar fixada ali no chat. Então aproveitem, se inscrevam aí para marcar presença nesse encontro, né? E no mais, aproveitem esse momento aí para deixarem as mensagens de vocês aqui no chat, tirem suas dúvidas, eu vou estar respondendo aqui, eu e minha equipe, respondendo as dúvidas de vocês, tentando utilizar o máximo possível esse momento aqui, para que vocês possam aí iniciar um 2025-2 de forma muito tranquila, muito calma, mas com muito conhecimento a ser adquirido aí em 2025-2. Então, antes de qualquer coisa, eu quero primeiro saber qual é o sentimento de vocês em relação aí a esse início de semestre que começa agora, semana que vem, dia 21, né? Então, nós temos aqui 9 sentimentos na tela, né? Tem umas carinhas aqui diferentes. Então, coloquem aqui no chat qual é esse sentimento que representa você, né? Você é representada pelo sentimento 1 aí, você está feliz, empolgada? Coloca aí no chat que eu quero saber. 2, já está cansada, né? Já está desanimada. Não quero ver nenhum 2 aqui, tá, pessoal? Quero todo mundo muito empolgado aí para 2025-2. Primeiro semestre de vocês, muita novidade pela frente. Tá despreocupado? Talvez, né? Preocupação não necessariamente é algo bom, mas exige também uma questão de cronograma, de planejamento. Descontente? Descontente por quê, né? É um momento especial de vocês têm que estar contente, iniciando um curso, iniciando uma graduação aí, algo que vai mudar o futuro de vocês. Então, também não quero ver ninguém descontente aqui, mas se for esse o sentimento, pode colocar aí. Se está indiferente ou desinteressado, também espero que não tenha ninguém aqui hoje à noite, né? Tá desconfortável? Bem, esse é um sentimento bem comum, né? Quando a gente começa a ter muitas novidades, a gente sai da nossa zona de conforto, como é o que vocês estão fazendo, sim, causa aí desconforto, né? Ou seja, é muita coisa nova para conhecer, é muita coisa nova para fazer. Então, sim, pode estar desconfortável, né? Tá estressado aí, estamos em julho, né? O ano aí parece que já teve 12 meses, mas calma aí, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Tá aí reflexivo, também é um bom momento aí, né? Um semestre, refletir do que espera e do que você está se programando para 2025-2. E tá exausto, né? Então, para você, o ano já não teve 12 meses, já teve 15 meses, né? Brincando. Eu sei que tem pessoas aí que já trabalharam muito pesado, chega junho, a gente já está cansado, né? Mas vamos repor as nossas forças, vamos respirar e vamos aí com mais um semestre pela frente, tá, pessoal? Aproveitem aqui, além de colocar qual é o sentimento de vocês, já coloquem aqui de qual estado vocês estão falando. Quero saber aqui, pessoal de São Paulo, da Bahia, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Quero ver aqui o pessoal movimentando esse chat, tá, pessoal? Estaremos aqui com a nossa equipe respondendo no chat.
Novamente lembrando que a lista de presença estará disponível, principalmente fixada ali no início do chat, para que vocês possam estar respondendo aí durante todo o nosso encontro aqui, que tem duração de 1 hora, tá? Eu ia falar de 1 ano, tá louco, né? Apesar de que vocês, sim, esperamos que vocês tenham que me aguentar aí 4 anos, mas neste momento vamos iniciar com 1 hora. Então, pessoal, colocaram o sentimento de vocês aí? Quero saber. Vamos lá. Feliz, empolgado, estressado? Vamos lá, mexendo nesse chat aqui hoje. Então, pessoal, um pouquinho da minha apresentação. Eu sou a coordenadora dos cursos, sou formada, graduada em Ciências Contábeis, então é a minha área de formação. Tenho pós-graduação em Auditoria e Controladoria aqui pela Uniaselv mesmo, sou um filhotinho da casa. Tenho um mestrado na área contábil pela FUB, que é a nossa faculdade regional aqui de Blumenau. Sou professora do presencial, professora do EAD há muito tempo, aí já desde 2014. Então, sou contadora, também trabalho na área de perícia contábil com processos, atuei muito tempo aí na área de gestão no ramo farmacêutico, né? Então, tenho aí um pouquinho de conhecimento para compartilhar com vocês quando a gente fala da questão dos cursos aqui relacionados, tá? Então, estarei aí com vocês na noite de hoje e também no andamento do curso de vocês aí, no que vocês precisarem, eu estarei disponível, tá? E antes de dar continuidade aqui de forma mais aprofundada no assunto, eu queria saber por que que você escolheu esse curso, né? Por que despachante documentalista, né? Por que gestão de farmácia? Bem, farmácia a gente já consegue imaginar, né? Porque ultimamente tem aberto uma farmácia em cada esquina, né? Vamos concordar aqui. Então precisa realmente muitos gestores. E secretariado? Por que que você escolheu esse curso, né? Então, nós temos aqui algumas opções aqui que eu coloquei para vocês. Deixa eu só maximizar aqui que eu não estou conseguindo ver bem, mas só um pouquinho. Então, a primeira é mais uma questão de interesse pessoal. Então, opa, foi algo que realmente sempre me chamou a atenção, né? Por isso que eu escolhi esse curso. Eu vejo oportunidade na carreira, né? Então a gente tem aí muitas oportunidades. O curso de gestão, apesar de ele ser focado para a área de farmácia, ele dá uma visão geral de gestão, né? Então, despachante documentalista também, você não vai atuar aí só na área de despachante de carro, de veículo, né? Então, você vai ver que você aborda várias disciplinas, despachante aeronáutico, ambiental, então tem bastante frentes para estar trabalhando aí nesse curso. E secretariado, né? No mundo em que a gente precisa de tanta documentação, tanta coisa organizada, nada melhor que um curso de secretariado aí para estar auxiliando a gente. Também, então, é um curso amplamente aí solicitado no mercado de trabalho. Então, coloca aí no chat qual é o motivo que levou você a escolher esse curso aqui, né? Ou não, caiu de paraquedas aqui, eu resolvi fazer esse curso. Acho que não, né? Acho que não é o caso de ninguém aqui. Acredito que todo mundo que faz um curso de graduação já faz pelo menos uma pré-seleção, né? Visualiza aí se o perfil do curso está alinhado com o que você pensa, com o que você tem interesse. Então, quando você vai fazer a graduação, é muito importante que você sempre busque algo que tenha afinidade com o seu perfil, né? Senão, logo, logo você vai estar desistindo, não vai gostar, e não é isso que a gente quer. Pelo contrário, a gente quer que você fique aqui até o final da gente, com a gente, com a universidade, que você finalize o seu curso, tire o seu diploma e tenha muito sucesso aí na sua carreira profissional, tá? Então, pessoal, se você escolheu o nosso curso, você já deve conhecer um pouquinho da Uniaselv. Mas eu vou trazer aqui um pouquinho, então, para vocês conhecer a história da Uniaselv. Então, a gente está completando agora 26 anos, então são 26 anos de muito trabalho aí pela frente, muito material elaborado, enfim, né? Temos 26 anos de trajetória. Então, a Uniaselv é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina, então a gente tem origem aqui em Indaial, Santa Catarina, e já é uma das maiores do Brasil, né? Inclusive é uma empresa listada na Bolsa de Valores. Ela oferta entre cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos e profissionalizantes. A gente tem mais de 500 cursos na nossa cartela.
Então você pode também estar fazendo aí um curso profissionalizante, técnico, junto com a sua graduação, ou se você tem alguém que conhece que não necessariamente quer fazer uma graduação, mas pode estar fazendo um técnico ou um profissionalizante. Então temos muitas opções disponíveis, tá? Já temos então a soma aí de mais de 500.000 estudantes a nível Brasil, né? Então, considerando todos as nossas ofertas, os nossos cursos, então já somamos aí mais de 500.000 alunos. E você faz parte desse número, dessa história, né? Estamos aqui novamente para contribuir no seu conhecimento e no seu futuro. Possui mais de 1.200 polos, e aqui eu quero dar uma ênfase a esses polos, tá? A esses polos, né? Você tem a obrigação de conhecer qual é o seu polo de apoio presencial aí na sua cidade, ou aí no seu bairro, no caso de cidades muito grandes, né? Por quê? Porque esse polo, como o próprio nome diz, ele é um polo de apoio presencial. Então, vocês têm todo o suporte nós aqui de forma interna, online, mas se vocês precisarem de algum suporte presencial, vocês podem contar com o apoio desse polo de apoio presencial, tá, pessoal? Lá nós temos uma equipe preparada, vai auxiliar vocês a acessarem o AVA de vocês, a verem questões de matrícula, financeiro, né? Dúvidas gerais, enfim, eles vão estar dando todo o suporte para vocês de forma presencial. E além disso, uma vez por mês, vocês vão precisar obrigatoriamente ir no polo de apoio presencial para fazer a prova da disciplina. Então, o nosso curso, ele sim, as disciplinas elas e as aulas são 100% online, mas obrigatoriamente você tem que ir uma vez por mês no seu polo fazer a última prova da disciplina de forma presencial. Então não tem como fugir disso, também é uma obrigatoriedade, tanto da instituição como do Ministério da Educação, que de fato você vá no polo e sem nenhum tipo de consulta, sem nenhum tipo de apoio, você faça aí a última prova da sua disciplina. Então, uma disciplina ela sempre ocorre em um mês, então agora é dia 21, semana que vem a gente está iniciando a nossa primeira disciplina, né? Então ela vai ocorrer durante um mês, são sempre um encontro por semana. Então toda semana você vai ter um encontro online e a última prova dessa disciplina você vai obrigatoriamente fazer lá no polo de apoio presencial de vocês. As demais você faz de forma online, né, via AVA, mas essa última avaliação você obrigatoriamente tem que fazer no polo. Então não tem polo na sua cidade, mas tem na cidade vizinha, né? Então fica aí atento a qual polo você vai utilizar como referência para quando for necessário, tá? Então, a gente tem mais de 1.200 professores regentes e mediadores. Então, a gente tem na nossa metodologia de ensino, nas aulas que acontecem de forma online, sempre a presença de 2 professores, um professor regente e um professor mediador. Então, todo encontro que acontece uma vez por semana, vocês vão poder participar de forma online, interativa, sempre contando com a presença desses 2 professores, tá? Além disso, nós somos nota 5 no MEC, em questão de avaliação institucional, e completamos agora, então, 26 anos de existência. Então é muita bagagem, muita experiência aí ao longo dos anos e trazendo isso aqui para de uma forma bem lúdica para você, de uma forma muito interativa no AVA, nas ferramentas que a gente disponibiliza. Tá, pessoal? Então, esse aqui foi um resuminho de quem é a Uniaselv, né? Quem é a instituição de ensino a qual vocês estão colocando a responsabilidade de vocês, colocando a confiança de vocês para que vocês possam fazer a graduação. Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, estudar EAD não é fácil, pessoal. Exige muita responsabilidade, muito compromisso, muito comprometimento, planejamento, principalmente, organização. E aqui dentro desse site da Uniaselv, eu vou disponibilizar depois aqui no chat o link, né? Se vocês descerem a barrinha aqui, vocês vão encontrar uma série de vídeos bem explicativos, bem lúdicos, explicando como acessar o AVA de vocês, como acessar o Teams, o que é uma atividade de extensão, né? O que é o ENAD. Enfim, a gente tem uma série de vídeos aqui onde vocês podem estar assistindo, são vídeos bem curtinhos e tirando as dúvidas de vocês.
Então é extremamente importante de que vocês acessem esse portal aqui da Uniaselv, que ele vai direcionar você na sua vida acadêmica, né, e ele vai tirar uma série de dúvidas que você já deve ter aí borbulhando na cabeça, né. Você está começando agora, é tudo novo para você, como eu falei, tudo quando é novo a gente sai da nossa zona de conforto, então tudo exige mais da gente. E aqui a gente consegue achar conforto nas informações que vocês precisam, tá, pessoal? Então, novamente, acessem o link, baixem aqui na rolagem até os vídeos e vejam aí os vídeos que vocês têm mais interesse, tem bastante informação, tá? Além disso, a gente também vai passar bastante informação ao longo aqui dessa 1 hora, tá? Então, mostrando um pouquinho para vocês entenderem a magnitude das pessoas envolvidas por trás de todo o processo de ensino-aprendizagem da Uniaselv, né? Ou seja, não são só 2 professores no encontro para vocês terem aula. A gente tem toda uma estrutura envolvida por trás para fazer isso acontecer e essa entrega ser feita da melhor forma possível para vocês. Então, vocês podem ver que a gente tem aqui vários atores pedagógicos envolvidos, a gente tem o reitor, o pró-reitor, que são ali as peças-chaves da instituição. Temos o NDE, que é o grupo de professores do curso, de cada curso aqui em específico, onde pensa na estrutura do curso, trabalha em quais são os melhores assuntos a serem abordados, revisa de forma contínua aí a grade curricular de vocês. Então, nós também temos pessoas pensando nisso. Temos aí todo o colegiado, que são os professores do curso envolvido nas disciplinas. Vocês vão conhecer muitos professores ao longo aí do curso de vocês. Temos cursos aqui de 2 anos e 2 anos e meio, então passa muito rápido, acredite, parece, nossa, daqui 2 anos e meio, mas passa muito rápido, pessoal, passa muito rápido mesmo. Tá? E temos também aí a questão do professor regente, mediador. Então, vou explicar um pouquinho mais para frente o que são essas 2 figuras que são os principais pessoas que vocês terão contato na instituição, quando vocês quiserem tratar questões pedagógicas, dúvidas sobre disciplina, dúvidas sobre questão de prova, né? Temos também, no caso de cursos que possuem a prática, o estágio de forma presencial, temos os tutores ali na ponta. Nos cursos aqui de despachante, secretariado, gestão de farmácia, a gente não tem estágios e a gente não tem práticas presenciais, tá? Então, todas as disciplinas são feitas aqui pelo ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, podem ficar tranquilos, vocês não têm essa obrigatoriedade de estágio, de TCC ou até de prática presencial na grade curricular de vocês, tá? Tem ainda a questão dos intérpretes educacionais e também os intérpretes de Libra aqui, né? Já agradecendo, então, a Vanessa, que está aqui conosco nessa noite, vai ficar revezando, então, com o Giovanni. Então, vocês vão ver que, às vezes, eu vou dar uma paradinha aqui, para que eles possam também fazer a troca aí do intérprete durante essa 1 hora. Novamente, muito obrigada aí pela presença de vocês. E aí nós temos ainda os tutores administrativos. Os tutores, vocês não vão ter um contato direto com eles, porque eles estão mais na retaguarda, né? Eles dão um suporte aqui para a coordenação, dão um suporte para os professores, eles também estão aí à frente da questão de correção de provas, de atendimento no chat. Então, a gente tem o chat online ali, onde vocês podem acessar o AVA, né? Então, vocês não é somente no encontro virtual online, virtual online é a mesma coisa, né? No encontro virtual, que vocês vão conseguir falar com os professores, vocês vão ter apoio aí via requerimento, via chat, durante todo o horário disponível da instituição, onde vocês podem estar, mesmo no horário de trabalho, tirando as dúvidas de vocês, ou não conseguir participar do encontro. Ele fica gravado, vocês também podem tirar as dúvidas depois, né? Então, eu assisti o encontro, fiquei com uma dúvida. O que eu faço? Abre um requerimento, a gente vai ter um professor aí para esclarecer a sua dúvida, mesmo depois que a aula aconteceu, tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem que a gente tem muitas pessoas envolvidas aqui no processo de ensino e aprendizagem de vocês, né? Então, é uma estrutura muito grande para que tudo aconteça e seja feita a melhor entrega possível, tá? Então, quais são os benefícios da nossa metodologia? Então, a gente tem aí esses encontros virtuais que acontecem 1 vez por semana,
Tá, pessoal? Então, o que que esse encontro ele fornece? Um aprendizado mais profundo e mais focado. Então, vamos dar um exemplo. Agora, dia 21, semana que vem, ocorre o primeiro encontro da disciplina de vocês. Primeiro, como vocês vão saber qual é o dia e hora da aula de vocês? Acessando o ambiente virtual de aprendizagem. Essa vai ser a principal ferramenta de orientação de vocês. Então, lá, vocês têm acesso ao calendário acadêmico, têm acesso aos horários das aulas, têm acesso à trilha de aprendizagem da disciplina, porque a disciplina ela não se resume a somente um encontro online, a 1 hora e meia de aula. Ela tem todo um material por trás, tem o livro PDF, tem o livro digital, tem vídeos, né? Ou seja, a gente tem muito material por trás envolvido. Então, não é somente com base na aula virtual que vocês vão conseguir fazer a prova. A aula virtual ela é um complemento de todo o material que está disponível ali na trilha de aprendizagem de vocês, tá, pessoal? Então, novamente, o AVA é muito importante vocês acessarem. E é importante destacar aqui que o AVA, a internet durante o tempo que você está navegando dentro do AVA, ela é patrocinada pela Uniaselv, né? Então, não adianta ter desculpa dizer que não conseguiu acessar o AVA porque não tinha internet, porque a Uniaselv, ela cuida disso, ela patrocina justamente para que você possa ter esse momento de acessar o seu ambiente virtual e olhar tudo que é importante para você adquirir aí durante os seus estudos, tá? Então, em relação aos encontros, eles sempre acontecem uma vez por semana, ou no primeiro horário ou no segundo. Então, a gente tem 2 horários de aula. O primeiro acontece das 7 às 8h30 da noite, e o segundo encontro acontece das 8h30 às 10, né? Ah, mas eu posso escolher o horário? Não. Esse horário ele já está definido ali no seu calendário acadêmico dentro da sua disciplina. Então você vai acessar a disciplina, ver, o meu encontro acontece toda terça-feira das 8h30 às 10. Como eu faço para acessar esse encontro? Primeiro, pessoal, aqui é uma informação extremamente importante. Sempre que vocês forem acessar o Teams, que é a ferramenta a qual vocês vão ter acesso às aulas virtuais, vocês precisam logar com o usuário de aluno de vocês. E qual é esse usuário de aluno? É a matrícula @aluno.uniaselv.com.br. Somente logando com o usuário do aluno, você vai conseguir ter acesso ao seu calendário no Teams e dentro do calendário você vai conseguir ingressar na sala de aula e participar da aula virtual. Tá? Então, não tem link para ser encaminhado com antecedência, não tem grupo de WhatsApp para ser encaminhado o link. Você, com o seu login de aluno, com o e-mail de aluno, deve acessar o seu Teams lá no seu calendário e ingressar por lá. Tá? Então, esse link ele fica mudando toda semana, então não é possível a gente ficar enviando. Isso também é uma garantia de que você, o aluno que está pagando pelo seu estudo, é quem está ingressando nessa aula, né? Então, pessoal, se vocês logarem no Teams com o e-mail pessoal de vocês, @gmail, @hotmail, vocês não vão conseguir acessar o calendário. Ele vai entrar no Teams, mas ele não vai abrir o calendário com o link da aula, tá? Então, novamente, obrigatoriamente acessem com matrícula @aluno.uniaselv.com.br. Isso aqui é muito importante para que vocês possam ter acesso às aulas, tá? Então, dentro das aulas, vocês vão ter acesso aos especialistas. Então, agora dia 21, a gente começa. Opa, só um minutinho, pessoal. A gente começa, então, agora dia 21, a nossa primeira disciplina. E aí, o que que acontece? A gente sempre vai ter a presença de 2 professores. Um professor chamado de professor regente, o qual ele é responsável por passar toda a parte didática do assunto. Então, é ele que vai passar o conteúdo, vai trazer dicas, informações, experiência sobre aquela disciplina. Então, se eu tiver a disciplina de contabilidade geral, por exemplo, rodando, eu vou ter 2 professores conectados na aula,
relacionados à área contábil, com experiência na área contábil, né. Agora, se no outro mês eu for ter uma disciplina de economia, os professores que vão estar lá vão ser professores da área que tenham experiência, que tenham conhecimento na área de economia. Então, vocês nunca dificilmente terá um mesmo professor nas disciplinas, eles sempre ficam mudando, por quê? Porque o professor está atrelado à área de conhecimento dele, né, então vai estar lá na aula aquele professor que tem conhecimento daquele assunto, e a gente não consegue ter conhecimento de tudo, né, então para isso a gente vai ter sempre professores específicos do assunto, logados naquele encontro de vocês. E isso é um ganho muito grande, porque vocês vão ter 2 pessoas, o professor regente, que tem muito conhecimento na área, passando ali a expertise dele, e também o professor mediador, que está ali de uma forma contribuindo tanto com o professor regente, como com vocês ali na interação no chat. Esse professor mediador, então, ele vai sempre usar alguns minutos da aula para passar recados importantes, trazer comunicados, né? Então ele sempre vai estar lembrando, olha, a semana que vem abre a prova, né? Ou preenche esse questionário. E ele também vai ser o responsável ali por mediar o encontro. Então você vai poder abrir a câmera, vai poder abrir o áudio durante o encontro online e tirar a sua dúvida, fazer uma pergunta, né? E o mediador, ele é responsável por fazer toda essa mediação de liberar o microfone e liberar a câmera. E você fica ali no chat também, podendo colocar suas dúvidas, e o mediador vai estar interagindo e respondendo as suas dúvidas ali em horário da própria aula ali mesmo, né? Conforme vai acontecendo, você já vai perguntando e já vai esclarecendo suas dúvidas. E novamente, depois acabou a aula de 1h30. Lembrando que essa aula ela fica gravada. Se você não conseguiu acessar o encontro ali, você pode assistir a gravação depois. De qualquer forma, o professor mediador, ele tem uma carga horária maior e ele vai estar ali disponível para atender vocês via chat ou via requerimento. Então, por exemplo, professor Estela, eu não consegui assistir a aula de ontem. Eu assisti hoje de manhã e me surgiu uma dúvida. Como que eu faço para tirar essa dúvida, já que a aula não é mais online? Eu vou ali na disciplina, clico em fale com o mediador e vou poder colocar minha dúvida ali, e aí o mediador vai responder vocês, né? Então, além da aula online, a gente tem todo um suporte personalizado por trás, depois, quando não estiver mais acontecendo a aula, tá? Temos ali então a questão da interatividade, da proximidade, que é o momento que vocês podem aí abrir as câmeras, o áudio, como eu falei, né? Podem participar no chat. Temos um ambiente de aula organizado, é a questão de que eu falei aqui que o mediador ele é responsável por dar a abertura da câmera, dar a abertura do microfone, né? Porque nós teremos salas de aula com vários alunos, e já pensou se a gente deixar o microfone aberto para todo mundo? Não vai dar, né? Isso vai começar todo mundo falar, todo mundo querer tirar sua dúvida, e no final a gente não chega a ponto nenhum. Então o mediador ele está ali justamente para isso, para organizar isso, né? Fazer uma fila, quem é o primeiro, quem é o segundo e assim por diante. E depois a gente tem uma participação ativa no aprendizado, ativa no sentido de que estamos online aí, estamos offline também para atender vocês, e temos todo um material disponível na trilha de aprendizagem de vocês para vocês se aprofundarem, né? Só um minutinho. Então, pessoal, não é somente com base na aula virtual, ou seja, 1h30 por semana que você vai conseguir aprender tudo que você tem para aprender na disciplina, tá? Não é só com base nessa aula que você vai fazer a prova. A aula, ela é um complemento do material, mas você obrigatoriamente precisa acessar a sua trilha, acessar o seu livro em PDF, o seu livro digital, ver todos os materiais que estão disponíveis ali na trilha, os vídeos, a gente tem vídeos que estão gravados pelos professores
por unidade, por tópico. Então são vídeos que vocês podem acessar a qualquer momento, né, então não tem desculpa aí para não poder assistir o vídeo, mesmo que você não consiga participar do encontro online, você pode assistir o encontro gravado e assistir ainda os vídeos que estão disponíveis na trilha. Então é muito material, pessoal. Só depende de vocês para que vocês possam complementar esses estudos e não se baseiem somente no encontro virtual para fazer a prova, tá? A prova ela tem muito mais conteúdo do que só o que é abordado no encontro. 1h30, o professor ele extrai o máximo possível, mas ele não consegue abordar todo o assunto. Então é importante que você sempre acompanhe junto o material pela trilha de aprendizagem, tá? Partindo então aqui, o que que vocês vão encontrar nas nossas aulas online, né? Ou seja, nossos encontros virtuais de 1h30 por semana. Então, vocês vão ter ali a questão das turmas que são organizadas por disciplina, então elas não são turmas só de primeiro semestre, de segundo semestre, pode acontecer que tenha alunos de outros módulos, outros semestres, mas são todos alunos que precisam cursar aquela disciplina, né? Então, não estranhe aí se vocês estiverem na sala de aula e vocês terem alunos aí do curso de administração, do curso da área contábil, porque as nossas disciplinas, como elas são por área de conhecimento, então a gente sempre vai ter um professor com expertise na área, a gente sempre agrupa por disciplina, para trazer sempre o melhor conhecimento para vocês, né? Ao invés de a gente ficar agrupando por turma, por sala, a gente agrupa por disciplina, justamente para a gente ter a disponibilidade de ter um profissional com expertise para vocês. Temos então aí a questão do professor regente, que eu comentei com vocês, que é a figura que vai trazer aí a aula de fato para vocês, vai estar aí 1h30, 1h20, trazendo conteúdo, né, aquele conteúdo que está lá no livro em livro PDF, no livro digital. Então, mas o que que é importante? Além de ter aquele professor regente, eu digo que é importante vocês também acessarem a trilha e já se prepararem para o encontro, né? Ou seja, saber o que o professor regente vai abordar. Não que simplesmente eu entro na aula, caio de gaiato, não sei nem qual é a disciplina que está acontecendo, né? Então é importante, por isso que é importante que vocês tenham planejamento e organização, tá? Temos também, então, a figura aí do professor mediador, que é aquele professor que vai trazer os recados, os comunicados, vai estar interagindo com vocês no chat, de forma com a abertura das câmeras, dos áudios, né? E também é aquela pessoa que vai estar depois offline, tirando as dúvidas de vocês, seja dúvidas gerais ou dúvidas da própria disciplina, né? Não entendi um conceito, não entendi um assunto, ou estou com dúvida relacionada a uma questão da prova. Vocês vão abrir um requerimento e é o Fale com o Mediador ali na disciplina, clicando num botãozinho amarelo, que vocês vão conseguir mandar um requerimento e o mediador vai responder vocês, mesmo estando fora da aula, tá? Então vocês têm todo esse suporte offline e também a questão da interação de forma online. Temos então aí as aulas organizadas em formato de videoconferência que acontecem pelo Teams. Pessoal, novamente, eu posso ser chata aqui, mas vocês precisam acessar o Teams com o login de aluno de vocês, o número da matrícula, @aluno.uniaselv.com.br. Por quê? Porque é muito mais frequente do que vocês imaginam aluno reclamando que não consegue acessar a aula, que a aula não aparece no calendário. Mas se não aparece no calendário, é porque você acessou provavelmente com o seu login pessoal, com o seu e-mail pessoal, e aí realmente não vai aparecer. A única forma de ver a aula, de poder ingressar na aula, é acessando com o seu login de aluno, tá? E aí indo lá no calendário do Teams, ingressando na aula de forma virtual. Depois temos aí um controle por parte do mediador sobre as câmaras, áudios, para que haja aí um tempo suficiente para que os professores possam passar todo o conteúdo. Temos também a interação direta pelo chat da aula ao vivo e de forma offline, e temos então uma metodologia de ensino inovadora, que é a nossa metodologia Codex, que ela foi preparada especialmente para a Uniaselv, e ela traz o melhor
e o mais atualizado conhecimento e a forma de conhecimento para vocês. Então vocês vão ver e compreender que ao longo aí da jornada acadêmica, vocês vão ter muitas formas de adquirir conhecimento, seja por leitura, seja por vídeo, seja pela dinâmica em sala de aula. Então, o que não falta são formas diferentes, né? Aqui, por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual, aprendo muito vendo, né? Então, para mim, é muito importante que eu tenha um vídeo para complementar os meus estudos. Eu não consigo aprender somente algo escutando. E aqui dentro da trilha de aprendizagem você vai ter para todos os tipos sensoriais, né? Ah, eu sou mais auditiva, mais visual ou sinestésica. Então, aqui a gente tem uma metodologia que abrange todas essas questões específicas e você vai conseguir, com certeza, adaptar melhor a necessidade sua. Tá, pessoal? Então, aqui um pouquinho do que espera vocês aí em 2025-2. Então, como acontecem os encontros? Eu já falei para vocês que eles acontecem uma vez por semana, com 1 hora e meia, né? Vocês devem ingressar pelo AVA, no seu Teams com o usuário de aluno, e a gente separa esse momento, essa aula, né? Que não é só um momento online, tem todo um momento de preparação. E o que é essa preparação? É aquele momento antes da aula. Então, é o momento que você, aluno, tem a responsabilidade de acessar a trilha, de ler previamente os materiais que serão abordados em sala de aula, novamente, para não cair ali de gaiato, sem saber o que está sendo falado, né? Então, é um momento para vocês poderem já se identificar o assunto que vai ser abordado durante o encontro, tá? É muito importante que vocês façam essa pré-leitura do material, esse antes da aula, né? Então, novamente, façam um planejamento, façam um cronograma, disponham sempre de um tempo para que vocês possam fazer a leitura do material, possam acessar os vídeos. É extremamente esse momento. Esse momento é importante para que vocês possam complementar os estudos de vocês, tá? Pessoal, estudar EAD não é fácil, exige muito comprometimento e muita constância, né? Muita é, planejamento não, mas também planejamento, mas muita organização da sua parte, né? Sempre que tem um momentinho aí, já acesso o AVA, já acesso os materiais, então estejam sempre muito conectados com a instituição e com o AVA de vocês, não somente no dia do encontro e não somente no dia da prova, tá? E aí agora a gente tem um momento durante a aula. O que é esse momento durante a aula? Então, de fato, aqui é quando acontece a aula virtual, é aquele 1 hora e meia que acontece com o professor regente, professor de mediador, onde eles vão se aprofundar nos assuntos do livro de estudo. E temos o após a aula, né? Aquele momento que, opa, encerrou a aula, mas eu vou dar mais uma lidinha no material, já vou acessar e ver quando a prova desta unidade vai estar disponível, né? Vou explicar um pouquinho mais sobre como é a divisão do conteúdo, de como vocês vão poder se organizar para fazer os estudos. Então, é aquele momento que você pode se planejar para como vai ser sua próxima semana de estudo, agendar suas aulas, agendar suas provas e assim por diante, né? Então, novamente, não esperem ter contato com a instituição, com o seu professor, somente no momento da aula ao vivo de 1 hora e meia. Vocês têm que ter toda essa preparação antes e depois dos encontros também, tá? E aí, como é que funciona a dinâmica das aulas? Eu falei para vocês aqui que as aulas elas acontecem sempre em um mês, né? Então, ou seja, ou durante 4 encontros, e esses encontros são sempre uma vez por semana. Então, dia 21 de julho agora inicia a primeira disciplina. Então, nessa primeira semana, você já tem o primeiro encontro. Nesse primeiro encontro, então, ele vai ser abordado os assuntos da unidade 1 do livro de estudos de vocês. Se vocês acessarem o ABA de vocês e verem o livro em PDF, vocês vão ver que os livros, eles são sempre divididos em 3 unidades. Então, na aula 1, no encontro 1, serão abordados assuntos relacionados à unidade 1 do livro de estudos. Por que isso? Para facilitar o estudo de vocês. E aí, a primeira prova de vocês, que vai ser disponibilizada no AVA, ela também vai ser exclusivamente dos assuntos da unidade 1.
Depois partimos para o segundo encontro, ou seja, na próxima semana temos o segundo encontro. Nesse segundo encontro, então, a gente vai abordar assuntos da unidade 2 do livro de estudos, tá? Então, aqui a gente não vai trazer novamente assuntos da unidade 1, a gente vai abordar novos assuntos que estão na unidade 2. Depois, vocês vão responder a avaliação no AVA sobre a unidade 2. Então, vocês vejam que a gente quebra o conteúdo em partes, o que facilita muito o aprendizado de vocês, né? Então, não fica pesado. Um livro, apesar de ter muitas folhas, a gente consegue fazer essa divisão, o que facilita aí o planejamento e a organização de vocês. Depois, nós temos o terceiro encontro, então, que acontece na terceira semana da aula, onde será abordado a unidade 3 do livro de estudos. E aí, no quarto encontro, o último encontro desta disciplina, que é na quarta semana, é feita uma revisão de todo o conteúdo da aula, de tudo que foi abordado da unidade 1, unidade 2, unidade 3, bem como é abordado aqui, é aberto um espaço para vocês trazerem estudos de caso. O próprio professor, às vezes, ele traz palestrantes, né, palestrantes da área de vocês, que estarão ali participando do encontro. Então, ele é um encontro diferenciado, mas sempre abordando aquela disciplina em questão, tá, pessoal? E aqui no quarto encontro, a gente já vai ter disponível as avaliações 3 e 4. Então, a avaliação 3 e 4 é referente todo o livro de estudos, tá? Então, agora a gente não vai mais focar somente em uma unidade, ele vai abordar todos os assuntos. Então, a gente vai ter a avaliação 1 da unidade 1, que são 10 questões objetivas, a avaliação 2 da unidade 2, que também são 10 questões objetivas, a avaliação 3, que é referente todo o conteúdo de estudo, também são 10 questões objetivas e 2 discursivas. Essas duas últimas provas, elas são referente todo o conteúdo do livro. Uma delas é realizada de forma online e a outra, como eu falei, ela deve obrigatoriamente ser feita no polo de apoio presencial. Então, no AVA de vocês, quando estiver acontecendo aí a semana do último encontro, já vai estar aparecendo no AVA de vocês um cronograma, onde vocês vão poder entrar, agendar o dia e a hora que vocês querem fazer a prova no seu polo. Então, aqui na minha cidade tem o polo, por exemplo, o polo A. Abri o calendário, eu vi que no polo A tem disponível a quinta-feira, na parte da manhã, às 10 horas, para mim fazer a prova. Opa, é um bom horário para mim. Eu vou agendar a prova neste dia e nessa hora. E aí, nesse dia e nessa hora, eu vou lá no polo de apoio presencial e faço a minha prova, sem nenhum tipo de consulta, sem nenhum tipo de apoio. Somente aqui com a nossa cuca e o nosso conhecimento adquirido ao longo dos demais encontros, tá, pessoal? Então, são 4 provas, sendo 3 de formas virtuais e uma de forma presencial, tá? Então, sobre os cursos tecnólogos, a gente falou aqui bastante de forma abrangente de aspectos relacionados à instituição e aspectos relacionados a todos os cursos, né? A questão da metodologia, dos encontros, das avaliações. Mas o que os objetivos, quais são os objetivos dos cursos tecnólogos que a gente está falando aqui, né? Que é o despachante, o secretariado e gestão de farmácia. Primeiro, o desenvolvimento de competências profissionais. A gente tem como objetivo no curso isso. A inserção e competitividade no mercado, pessoal. Então, sim, a gente tem aí, inclusive, uma diferença salarial de no mínimo 15 a 20% para as pessoas que têm aí uma graduação completa, então já é um diferencial. Além disso, tem a questão da competitividade, que as pessoas que têm graduação, elas sempre têm um diferencial no mercado, elas têm um upgrade, né, uma chance maior aí de conseguir aquela vaga tão desejada. Adaptação às demandas do mercado, então vocês vão ver que a gente passa por uma série de disciplinas que são de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, isso porque a gente não pode ficar focado somente no assunto do nosso curso, a gente precisa saber o que acontece ao nosso redor, né? O que está acontecendo na economia, o que está acontecendo na política, enfim, né?
São tudo aspectos que acabam envolvendo o nosso ambiente de trabalho. E além disso, a gente tem como objetivo, então, também desenvolver a questão da habilidade de liderança, o que é muito importante. E vocês vão ver isso no decorrer do curso de vocês, que eventualmente vocês vão estar aí fazendo alguma coisa em grupo e vocês precisam estar desenvolvendo essa liderança. Então, além disso, a gente tem aí um mercado de trabalho também, que ele é muito amplo para todas os cursos que vocês escolheram aqui. Ele é dinâmico, muda constantemente e também um mercado de trabalho muito promissor, né? Todas as graduações que a gente abordou aqui, nem só os que a gente abordou aqui, até outras que a gente costuma comentar, que a tecnologia não, na verdade a tecnologia não, a inteligência artificial vai substituir. Não, pessoal, a inteligência artificial ela nunca vai substituir o ser humano. Ela está como um complemento, ela é uma ferramenta que agiliza os nossos processos, ela otimiza muito deles, mas não tem como substituir o ser humano, né? E essa parte de cursos que vocês estão fazendo é muito importante nessa questão. E também alta empregabilidade, né? Já comentei aqui que as pessoas com graduação têm aí um diferencial e também, além de um diferencial competitivo, tem a questão da diferença salarial. Então, a gente tem muitos objetivos aí para estar concluindo esse curso aí e pegando ao final de 2 anos e meio, aquele tão sonhado canudo, né? E mostrar para o mercado de trabalho o quanto vocês estão qualificados. Passando então aqui para a questão mais específicas. Então, se vocês querem ter conhecimento de todas as disciplinas que acontecem dentro do curso de vocês, acessando o AVA ali no meu curso, na opção matriz curricular, vai ser emitido um documento onde vai mostrar exatamente todas as disciplinas que vocês vão estar cursando ao longo do seu curso, tá? Então, você vai conseguir saber quais são as primeiras disciplinas que vão acontecer agora em 2025-1. Inclusive, elas já devem estar disponíveis ali no AVA de vocês, tá? Ah, mas agora eu quero saber quais disciplinas eu vou cursar em 2026-1, ou seja, no próximo semestre. Também, ali pela matriz curricular do curso, vocês conseguem ter acesso a todas as disciplinas que vocês vão precisar passar aí ao longo dos 2 ou 2 anos e meio do curso de vocês, tá? E é importante destacar, então, que todos os cursos desde 2023, eles passaram por uma reestruturação na sua matriz curricular, devido a uma questão de carga horária de atividade de extensão. Já vou comentar isso daqui a pouco aqui mais para frente. Mas antes de eu adentrar na questão da atividade de extensão, como é que funciona o nosso curso, né? Todos eles aqui, gestão de farmácia, despachante, secretariado. Então, a gente tem as disciplinas regulares, aquelas que são as tradicionais, que ocorrem sempre uma vez por semana, que são as disciplinas regulares. Então, a gente tem, elas acontecem sempre uma vez por semana em 4 encontros. Temos também as disciplinas chamadas de estudo transversal, esse nome justamente porque ele vai abordar assuntos multidisciplinares de conhecimento geral. Ela é uma disciplina 100% online, porque ela não tem encontro virtual, mas ela tem uma carga horária menor, tá? Então, como que vocês vão estudar ela? Acessando a trilha, baixando o e-book lá, a apostila, fazendo a leitura e respondendo a prova. Essa disciplina, por ela ser 100% online e com uma carga horária menor, ela tem apenas uma avaliação. Então, as demais disciplinas sempre têm 4 avaliações e o estudo contemporâneo ele tem somente uma avaliação de 10 questões objetivas. Depois disso, a gente tem as tão temidas atividades de extensão, mas eu tenho certeza aqui que, como vocês são pessoas organizadas, já estão iniciando aí o pé direito, o ano letivo com o pé direito, vocês vão se organizar aí para fazer essas atividades de extensão. Então, o que são essas atividades de extensão? Elas são atividades, como o próprio nome diz, extensionistas, onde você, aluno, deve levar para a sociedade o conhecimento adquirido. Então, eu vou precisar fazer atividades no meu bairro, na minha cidade, na minha empresa, enfim, são atividades extensionistas de forma presencial, pessoal. A atividade de extensão ela não pode ser feita de forma online, tá? Ela exige a presencialidade.
Então, cada curso, ele tem 10% da sua carga horária comprometida com a atividade de extensão, tá? Então, vocês vão precisar acessar o aba de vocês, lá na aba extensão, inclusive, eu já indico vocês fazerem isso agora, tá? Acessarem lá a extensão, acessar o campo incluir atividade de extensão, e lá vocês vão ter um rol de atividades de extensão que vocês podem estar fazendo, tá? Vocês não podem estar fazendo qualquer atividade de extensão, somente aquelas que estão relacionadas dentro do aba de vocês, tá? Mas a gente tem muita opção. Tem Natal Solidário, tem Páscoa Solidária, tem extensões que são bem específicas para o seu curso, né? Então, você precisa ir lá, selecionar as atividades de extensão, baixa ela para ver o que que você precisa fazer, não é algo tão simples e tão rápido, tá? Por isso, não deixa para fazer essas horas no último semestre. Porque, por exemplo, se a gente pegar um curso aqui de 1.600 horas, são 160 horas de atividades de extensão que vocês precisam desenvolver ao longo do seu curso. Tá? E não adianta chegar ao final do curso, fez todas as disciplinas regulares, mas ainda tem pendente aí a questão da atividade de extensão ou atividade complementar. Você não vai colar grau, você não vai ter acesso ao seu diploma até que você conclua todas essas horas de atividade de extensão e atividade complementar. E qual é a diferença de atividade de extensão para atividade complementar? A complementar, ela é aquela atividade que ela pode ser realizada de forma online, ou seja, 100% online. E são aqueles cursinhos, seminários que você participa da área de conhecimento. Por exemplo, eu quero fazer um curso sobre comunicação, sobre oratória ou sobre finanças, né? A gente tem muitas instituições como a Fundação Bradesco, o Banco Central, né? O próprio site do governo tem muitos cursos online que ele disponibiliza de forma grátis e ele emite o certificado ao final. Então, as atividades complementares são esse tipo de cursinhos. Né? São diferentes das atividades de extensão e eles possuem uma carga horária muito menor, tá, pessoal? Então, novamente, já aproveitem aqui esse momento, já ingressem lá na aba extensão e já comecem a olhar os projetos que vocês precisam fazer. Tá? É muita carga horária, é bastante coisa. Não adianta chorar, precisa cumprir essa carga horária, tá? Não adianta dizer, mas eu terminei todo o meu curso, não podem liberar o meu diploma. Não. Sem atividade de extensão e atividades complementares, você não vai conseguir tirar o seu diploma, tá? Por isso é muito importante vocês ficarem atentos a isso e já começarem agora, já na primeira semana, já aproveita e já começa a entender como funciona a extensão, qual projeto você vai fazer, aonde você vai aplicar, porque lembre-se que a atividade de extensão, ela exige presencialidade. Então, você vai precisar disponibilizar de carga horária para ir até a sua sociedade, a sua cidade, comunidade, para aplicar essa extensão. Combinado? Então, novamente, as atividades de extensão representam sempre 10% da carga horária do curso, tá? Elas envolvem diretamente as comunidades externas, como eu falei ali, a questão de bairro, associações, escolas, e as atividades elas estabelecem a interação diáloga entre a comunidade acadêmica e a sociedade. O que é isso, né? Você, enquanto aluno, o que você pode levar para a sociedade do seu conhecimento, né? A gente costuma dizer que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, nada adianta eu ter um conhecimento muito grande e guardar ele só para mim. Então, a gente tem que compartilhar, levar o nosso conhecimento para a sociedade. De que forma a gente pode estar ajudando eles? Então, acesse lá a aba de extensão, verifiquem os projetos disponíveis, aproveitando já que a gente já está quase em dezembro, né? Começando aí, já estamos em julho, finalzinho de julho, a gente tem aí um projeto de extensão muito grande, que é o Natal Solidário. Ele também dá uma quantidade bem legal de carga horária. Já acessem lá e vejam como funciona o Natal Solidário, que é um momento que vocês já podem aproveitar aí de final de ano e já fazer essa extensão aí para ter essas atividades de extensão concluídas no aba de vocês, tá, pessoal?
As atividades complementares, então, que são aquelas que eu comentei com vocês, que são os cursos livres, os cursos que vocês podem pagar ou não, aí vai de cada um, né? Vocês podem estar usando, então, pegando o certificado dele e concluindo aqui nas atividades complementares. A atividade de extensão, só deixa eu voltar um pouquinho. Vocês precisam, então, sempre fotografar, evidenciar ela, para que vocês postem depois no AVA e ele passa por um processo de validação. As atividades complementares também, só que você vai pegar o seu diploma de conclusão desse curso ali, dessa palestra, e vai incluir aqui nas atividades complementares para validar estas horas, tá? Então, são processos parecidos, mas que no final eles passam por validações diferentes. Ambos são importantes, mas possuem cargas horárias diferentes. E quais são os diferenciais que você encontra aqui na Uniaselv? Giovanni, desculpa, eu não reparei aqui no horário. Quer fazer uma troquinha? Pode continuar, eu encerro. Beleza. Nós já estamos quase encerrando aqui também, né? Mais 5, 7 minutinhos para passar mais informações. Então, os diferenciais que vocês têm aqui. Participação na Joia, que é a semana, a jornada de integração acadêmica, onde a gente apresenta trabalhos, vocês, enquanto alunos, vão desenvolver trabalhos nas disciplinas de imersão profissional, são mapas conceituais, a gente tem resumo expandido, tem artigo completo também. Então, é um momento onde vocês vão poder divulgar esses materiais, né? Vocês vão poder expor para a sociedade, para a área acadêmica, esses trabalhos produzidos. Temos também a participação nas masterclass. O que são essas masterclass? Então, são lives que são abertas para todo o público, mas de conhecimento, de assuntos específicos, onde a gente traz uma pessoa com muita expertise no assunto para falar sobre ele, né? E aí são inclusive momentos que vocês vão poder se inscrever e ganhar um certificado aí para estar utilizando como atividade complementar. Então, por exemplo, vamos trazer um assunto aqui de saúde pública, né? Eu quero falar sobre saúde pública. Vou trazer lá uma pessoa com uma expertise muito grande sobre o assunto e essa live ela vai ficar aberta aqui então para todo mundo acessar. Tá? Ela acontece num dia e horário diferenciado da aula, então vocês podem estar acessando e participando e ampliando o conhecimento de vocês sobre aquele assunto. Temos também eventos e projetos que acontecem, temos aí inclusive a Semana da Gestão, que sempre acontece, onde a gente traz palestrantes específicos da área de gestão, outros eventos que acontecem, a instituição organiza. Temos as nossas revistas maiêuticas, que a gente chama, que são revistas onde a gente publica artigos científicos. Então, você tirou uma nota muito boa no seu artigo, ficou muito bom, e você queria publicar isso em algum lugar, né? Aqui é o momento e o local onde você pode estar fazendo isso. Tá, essa revista maiêutica. Temos também lives específicas, então, além da Masterclass, que ela abrange todo o público, a gente também tem lives mais específicas, onde de repente eu vou trazer aqui uma pessoa que tem muito conhecimento na área de economia, muito conhecimento na área de secretariado. Então, são lives específicas que eu vou fazer para vocês. Tá? E temos também a questão de laboratórios virtuais. O que são esses laboratórios virtuais? Se vocês acessarem a disciplina de vocês, acessando a aba Laboratório Virtual, vocês conseguem fazer pequenos experimentos sobre aquela disciplina. Então, por exemplo, a disciplina de plano de negócios. Vocês podem lá simular um plano de negócios pelo laboratório virtual. São ferramentas bem dinâmicas, bem interativas, onde vocês podem estar praticando aí o conhecimento de vocês. Então, vocês vejam que a gente tem muita coisa para oferecer. Lógico, vocês não vão conseguir fazer isso tudo ao longo dos primeiros 6 meses do primeiro semestre, né? Mas são coisas que vocês vão estar colocando aí para fazerem ao longo de todo o curso que vocês têm. E como eu falei, passa muito mais rápido do que vocês imaginam, tá? Partimos então aqui para algumas dicas finais. Primeiro, crie um cronograma de estudo. Isso aqui é extremamente importante. Não é porque você é aluno EAD que você não tem que ter cronograma. Você precisa se planejar, você precisa
ter um cronograma de estudos, um momento onde você vai conseguir baixar a cabeça e fazer o seu estudo. Estabeleça metas diárias e semanais, né? Opa, eu não consigo ficar 2 horas direto estudando, mas eu consigo, de repente, ficar meia hora por dia, ou meia hora um dia sim, um dia não. É importante que você estabeleça essas metas para que você possa cumprir, né? Quando a gente não tem meta, simplesmente, eu vou estudar quando der tempo. Nunca dá tempo. A gente tem que encaixar isso na nossa agenda. Então, utilize diferentes recursos. Como eu falei, lá na trilha de aprendizagem, vocês têm então disponível vídeos, materiais complementares, inclusive podcast sobre vários assuntos. Então, utilizem desse material que vocês estão pagando, né? É um material que foi feito com muito zelo, muito carinho, para que complemente os estudos de vocês. Faça anotações e resumos. Vamos voltar aí para o modo antigo, é aquele básico que funciona, papel e caneta, né? Pega um papel, pega uma caneta, escreve. A gente consegue fixar muito melhor aquele conteúdo que a gente escreve à mão. Não vale escrever no computador, tá, pessoal? Quando a gente escreve à mão, a gente fixa muito mais o conteúdo de aprendizagem. Também praticar o aprendizado dentro do livro de vocês. Vocês vão ter vários exercícios que vocês podem estar praticando ao longo da disciplina. E além disso, vocês também contam com um simulado de prova. Então, dentro de cada disciplina, vocês vão ter a possibilidade de fazer um simulado, onde ele vai puxar várias questões sobre o assunto e você vai ser pontuado. Esse simulado, ele inclusive bonifica a sua média. Então, de acordo com a quantidade de avaliações, de questões que você acertou no simulado, você pode ganhar até meio ponto de bônus na sua média final da disciplina. Então, além de você conseguir praticar aí o conhecimento, você também consegue complementar a sua nota. Às vezes é aquele 0,20, 0,30 que faltava para você ser aprovado na disciplina. Então, aproveitem, que é uma ferramenta muito legal. E mantenha o ambiente de estudo organizado. Quando você for estudar, né? Limpa a sua mesa, né? Tenha um lugar aconchegante, uma luz, um bom ambiente para que você possa, de fato, aí se concentrar e estudar. Eu sei que não é fácil, a nossa vida é muito corrida, mas se você realmente quer aí aprender, ter ser diferenciado no seu curso, você precisa se dedicar, precisa abrir mão de certas coisas para poder, então, ter aí a conclusão de um curso com sucesso, tá? Por último, eu trouxe aqui, então, mantenha um equilíbrio. Eu até brinco que isso aqui parece a vida perfeita, né? Porque durma bem, alimente-se corretamente e pratique exercício físico. Né? A gente tem que ser meio que Mulher Maravilha, o super-homem, para que a gente possa, então, fazer tudo isso. Mas, na medida do possível, ainda aí tenta, então, manter uma vida saudável para poder conciliar isso com os estudos de vocês. E o segredo do autoestudo é a constância e disciplina. Eu também costumo falar que constância é muito melhor que qualquer outro tipo de organização, tá? Por quê? Se você vai na academia, você quer ficar aí bombado, né, com um shape da hora, não adianta você ir uma vez por semana na academia. Você tem que ir com uma certa constância, com uma certa frequência. E com o tempo você vai chegando ao shape que você quer, né? A mesma coisa, pessoal, não adianta a gente estudar 1 hora, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. A gente precisa ter constância nos estudos. É somente assim que a gente vai conseguir se aprofundar no conteúdo, tá? Então, aqui são algumas dicas para vocês se organizarem, se planejarem, para aproveitarem ao máximo o semestre que vem aí pela frente, que vem com muita coisa, é tudo muito novo para vocês. Então, se preparem, se organizam e estejam de mente aberta aí para o que der e vier, tá? Pessoal, por último, aqui, uma ferramenta muito importante que eu compartilho com vocês é o guia do estudante. Esse guia é o manual do aluno, né? Ou seja, ali você encontra tudo o que você tem de dúvidas, seja qual é o prazo para as provas,
Ah, eu perdi uma prova, professora, como é que eu faço para repor essa prova, né? Aqui no guia do estudante vai falar sobre isso. A gente tem agora como novidade o exame de férias, né? Então, se você não alcançou a pontuação, você vai ter uma nova oportunidade. Vai falar da questão da frequência escolar, né, dos encontros, enfim, aqui tudo que você tiver de dúvida, você consegue estar dentro desse guia do estudante. E ele está disponível ali no seu AVA, basta você baixar, ele é um arquivo em PDF, e você consegue ter ele ali sempre com você para ter o auxílio no tira dúvidas que você tiver, que você ter aí ao longo do semestre, tá? É uma ferramenta muito importante. Ok, pessoal, sei que é bastante informação, muita coisa aí para assimilar, mas façam cada dia um pouco e não deixem acumular. Esse é o segredo, constância, né? E contem sempre aqui conosco, da coordenação, com os professores regentes, mediadores, com todo o pessoal aqui da parte interna que está aqui para auxiliar vocês. E eu finalizo então o nosso encontro do nosso grande inspirador Leonardo da Vinci, que diz que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, né? Quem aqui se arrepende de ter aprendido algo? Nunca. Né? Pelo contrário, a gente sempre quer aprender mais. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui é por esse motivo, que vocês querem realmente aprender e ser um diferencial aí na área de vocês. Certo, pessoal? Agradeço muito a presença de todos, desejo um semestre aí cheio de realizações, que vocês possam cumprir todos os nossos objetivos, metas, o nosso calendário acadêmico, né? Novamente, as atividades de extensão não deixem para o final do curso e contem aí sempre conosco para o que der e vier. Ok, pessoal? Vou me despedindo aqui, mas podem continuar aqui colocando as mensagens no chat que a gente vai respondendo. E lembre-se que a lista de presença ela está fixada aqui no chat lá no início. Então dá tempo ainda de colocar lá a sua presença no encontro de hoje. Agradeço também aos intérpretes de hoje, Vanessa Giovanni, muito obrigado. Valeu, pessoal, até mais. Boa noite.